¿Cómo estás, Odair? ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo, gracias por la amabilidad. Tudo bem, é um prazer falar com todos vocês, é um prazer estar aqui para que a gente possa conversar sobre futebol, sobre Paulo, e então estou à disposição de todos vocês para a gente bater esse papo. ¿Qué es lo primero que, si yo te digo el nombre Paolo Guerrero, qué es lo primero que me responderías? Que é um grande futebolista, vou misturar um pouco meu português com um pouco espanhol, que é um grande futebolista, que é um grande jogador, que atingiu um patamar em sua carreira diferente daqueles jogadores acima da média, né? Todos os clubes onde Paulo jogou sempre foi destaque e não está sendo diferente aqui no Internacional. Está conseguindo, está feliz, né? Está muito bem e fazendo muitos gols, nos ajudando muito. Então, Paulo, quando vem a primeira ideia para falar sobre o Paulo, é de um jogador diferente. Diferente. Incluso en Brasil, donde hay jugadores diferentes, él sobresale. Incluso em Brasil, certamente Paulo brigaria, a gente usa essa palavra, seria um postulante a jogar na seleção brasileira, na minha opinião, em relação ao grande futebol que tem e brigaria de igual condição com qualquer jogador do futebol brasileiro em relação a uma convocação, por exemplo, se fosse brasileiro para disputar uma vaga de atacante, de centroavante na seleção brasileira. Tú que conoces, me imagino, un poco más que nosotros a Tite, ¿tú crees que por las características de futbolistas que le gustan, lo hubiese incluido en una supuesta lista de 23 si Paolo fuese brasilero? Eu não, assim, responder pelo Tite, pelo pensamento do Tite, talvez seja um pouco mais distante, assim, da minha parte. Mas eu vou para uma situação bem objetiva. Paulo trabalhou com o Tite no Corinthians, né? E Tite conhece muito bem Paulo. Então, certamente, isso facilitaria mais ainda. Mas mesmo não trabalhando com o Tite, que hoje é o treinador da seleção brasileira, nós estamos falando de um grande jogador. Um grande jogador dentro da sua função e um dos grandes jogadores do futebol mundial. Então, um jogador desse nível, desse naipe, ele está apto a disputar qualquer posição ou convocação de seleção, na minha visão. ¿Qué cosa es lo que más resaltas de Paolo? Tiene muchas cualidades, ¿no es cierto? Va bien arriba, se recoge para jugar, le pega con ambas piernas. ¿Cuál es la característica principal? Eu penso que Paulo tem bastante características importantes para que um jogador seja desse nível. Ele é um centroavante, como nós falamos aqui no Brasil, que agrega tanto a parte de imposição física, de uma bola de duelos com os defensores, então não só o duelo físico de corpo, de dominar uma bola, de proteger, de fazer um pivô, mas também para disputar uma bola no alto, para disputar uma bola subir ou disputar de cabeça, tem boa imposição de cabeceio, domínio, mesmo sendo pressionado, duelado contra os defensores, e aquele segundinho na frente do domínio, né? No domínio, no passe, na técnica, na visão de jogo. Então ele agrega essas duas coisas, essa imposição de jogar nessa função que necessita para ter o duelo com os defensores, mas também a qualidade técnica e a possibilidade que ele te dá de você fazer um jogo de aproximação, de triangulações e também a sua definição. Então, veja, eu falei boas características e muitas características para um jogador. Por isso que ele conseguiu atingir o nível que atingiu no futebol mundial. Sabes que en el Perú resaltamos mucho cómo la controla de pecho, ¿no? Cuando está de espaldas y la baja de pecho, creemos que es Eu acho que mais difícil e mais o que chama a atenção, foi uma das coisas que eu te fiz a observação, é que não só de peito ou de pecho que ele recebe quando ele está solo, mas de pecho quando está arriba, para cima, disputando esta bola, e aí consegue ainda ter o controle do defensor e ter o domínio para fazer o controle da bola e aí dar o segmento da jogada. Isso é muito difícil, poucos jogadores têm essa imposição e Paulo tem essa condição. ¿Cómo manejaste ese tiempo en el cual Paolo tuvo que vivir tantos problemas fuera de la cancha? ¿Fue fácil poder mantener a Paolo motivado, trabajar en el aspecto psicológico con él? É claro que para qualquer pessoa que passa por este processo, como o Paulo passou, certamente há muitas dúvidas.
dúvida de escolhas, das próximas escolhas, dúvida de se o caminho vai seguir como era antes, qual caminho seguir, para onde, porque Paulo, como disse um grande jogador, tinha muitas possibilidades após isso. Mas eu já falei isso aqui em uma entrevista coletiva, acho que Paulo veio para o lugar certo, na hora certa, para o time certo. Então eu acho que o Internacional fez muito bem a Paulo, porque nós todos o recebemos muito bem, estávamos preparados para receber, para passar confiança, para passar aquele abraço, aquele conforto naquele momento que ele precisava. Trabalhar ele dentro do campo como atleta, como jogador, para que ele pudesse só focar nisso e se centrar nesse aspecto, para quando ele voltasse ele se sentisse o cara mais dentro de um processo, mesmo com toda essa distância, esse tempo que ele não tinha mais jogado. Então foi isso que aconteceu. E Paulo estava muito motivado também, porque quando você sofre na sua vida algo como o Paulo sofreu, certamente você volta mais forte. Os fortes, os diferentes, voltam mais fortes. Porque é nesse momento que muitos caem e ficam pelo meio do caminho. Mas os que são grandes, eles voltam mais fortes. E Paulo, na minha visão, voltou mais forte ainda como pessoa. Y claro que como atleta ele segue siendo el gran jugador que siempre fue. ¿Qué te decía en esas épocas cuando hablabas con él? ¿Qué te decía con respecto a todo lo que le pasaba, con respecto a la incertidumbre, al tiempo que estaba sin jugar? Eu vou te fazer uma confissão, que só Paulo sabe disso porque falei isso para ele. Quando eu fui para a França no final do ano passado fazer uma observação lá no Paris Saint-Germain, porque tinha trabalhado na Olimpíada com o Neymar, com o Marquinhos, com todos esses jogadores, e fui, quando terminou aqui nosso campeonato, eu fui fazer uma observação de 8 dias no Paris Saint-Germain. Na minha ida para Paris com a minha família, no mesmo avião, no mesmo voo, estava o Paulo e todo o seu staff indo para a Suíça para um dos primeiros julgamentos ou para uma das primeiras situações daquele momento que Paulo estava passando. E com a minha mulher e com meus filhos, disse, esse poderia ser um jogador que poderia vir para o Internacional, porque seria um grande jogador. Mas ali, nas férias, indo para Paris, eu não o conhecia, a gente não nos falou, não se cumprimentou. E um ano após isso, Paulo, a direção, os diretores do Internacional conseguiram fazer essa negociação e trazer Paulo para cá. E quando ele chegou, eu falei, Paulo, eu sou um cara sou uma pessoa que tenho muita fé. E eu penso que o Papai do Céu não nos colocou junto nesse caminho por nada. Alguma coisa tem. Alguma coisa de bom e alguma coisa para que a gente juntos conquiste vai acontecer. Então, todo mundo passa por dificuldades, porque a vida não são só flores, passamos todos, você, eu, vocês todos, mas ali na frente sempre tem uma janela aberta para a gente seguir em frente. E eu acredito nisso, tenho essa fé, e que bom que ele está com a gente aqui para que a gente possa juntos conquistar alguma coisa para dar alegria aos nossos torcedores, aos nossos hinchas, y él fazer parte de ese proceso. La gente en el Perú está muy agradecida con el Inter por la paciencia que le han tenido a Paolo en todo este aspecto, por la forma en la cual ha vuelto. Y yo no sé si usted tiene la estadística completa de Paolo, pero este es el mejor arranque en cuanto a goles de Paolo en su carreira. Eu ouvi falar sobre isso. Ele teve, se eu não me engano, também uma... Aí vai para as médias e para os números. No Corinthians também me parece que ele teve uma arrancada muito parecida ou próxima disso, que ele teve aqui. E nós tínhamos uma ideia de jogo e um modelo de jogo já consolidado do ano anterior para este ano. E esse modelo de jogo encaixava bem dentro das características que Paulo tem, né? E que poderia dar para a equipe. Nós jogávamos com um jogador, com um delanteiro, com um atacante, com essa característica de imposição, né? Damião, que foi um goleador aqui no Internacional, que tem história aqui no clube, que foi vendido para o Japão, ele tinha essa imposição física de um último delanteiro, e uma técnica, e uma boa técnica. Então, o modelo de jogo para um jogador com essa característica se aproximava muito. E aí, claro que cada um dentro da sua característica, Paulo agrega outras coisas, Damião tem outra característica, mas nós já tínhamos uma ideia
muito centralizada também com um jogador dessa característica. Então, quando o Paulo entrou, a equipe, o coletivo, a estrutura estava consolidada, consistente, e ele agregou e entrou, eu acho que num time que já estava também num momento bom. Isso tudo facilita para que ele individualmente, mesmo sendo um grande jogador, facilita o coletivo, né? Uma equipe forte e consolidada, você entra, você está muito mais amparado coletivamente. Então eu acho que deu tudo certo e eu espero, né, como treinador, e é isso que a gente trabalha todos os dias, que a gente siga cada vez melhor, porque futebol, amanhã tem jogo, daqui a 3 dias tem jogo e a gente tem que estar sempre melhor no próximo jogo, evoluindo, crescendo. ¿Qué te dice Paolo? ¿Te ha comentado algo? ¿Cómo es la cara de Paolo cuando se acerca un partido de la selección? ¿Cambia mucho el ánimo de Paolo cuando sabe que va a jugar por Perú? Não, Paulo sempre, o que Paulo passa para nós todos aqui é um respeito muito grande por seu país. Em primeiro lugar, um respeito muito grande e uma identificação muito grande com a sua família. Ele passou por um momento de uma perda de um sobrinho, sentiu, foi a seu país. Então nós todos sabemos da sua aproximação com a sua família e também sabemos da sua paixão pela seleção peruana, por seu país, sempre comentando, conversando a respeito disso. Isso é importante, né? Você gostar e respeitar as suas origens, da onde você veio, porque eu acho que isso te faz uma pessoa melhor e te faz uma pessoa com humildade para saber valorizar tudo aquilo que tu teve, a história começou, porque ele teve um início lá, ele foi pequeno, ele teve um sonho e a seleção também proporcionou a ele toda essa idolatria. Claro que Paulo entregou à seleção sua qualidade, seu talento, mas também a seleção peruana deu a Paulo também essa grandeza por ele atingir tudo isso dentro do campo. Então eu acho que é uma parceria entre Paulo e sua seleção, as pessoas do país, os torcedores. Eu acho que é um casamento que deu certo, que eu acho que vocês todos são felizes com esse jogador. E eu torço para que vocês se deem bem por muito tempo. Muito tempo mais, sim. Muito... Eu só não posso dar o mesmo testemunho quando for jogar contra a seleção brasileira, né? Daí eu vou torcer para a seleção brasileira, porque sou apaixonado pelo futebol brasileiro, pela nossa seleção. Mas como eu disse, eu vou torcer para que o jogo seja 3-1. E vamos deixar o Paulo fazer um gol para ele ficar bem, feliz, para quando ele voltar, se ele voltar feliz, fazendo gols. Contra as outras seleções, eu vou torcer para que ele faça mais gols. Mas contra a seleção brasileira, e que a seleção ganhe o jogo de 3-1. Permítame preguntar, le agradezco esa manera de tratar de quedar bien con la gente del Inter, con la gente del Perú y con Paolo. Me alegra mucho que se mantenga en el medio. No todos los días tenemos la posibilidad de conversar con alguien que ve a Paolo en el día a día y nos genera curiosidad saber cómo es Paolo, cómo es el ser humano. ¿Es un tipo bromista, es un tipo callado, es de estar con los compañeros, de estar un poquito más solo? ¿Cómo es Paolo? Paulo é uma pessoa muito centrada, não é espalhafatoso, ele está sempre... Ele já está enturmado com os outros companheiros, mas é dentro sempre de uma mesma voz, sempre de um mesmo... Não é assim como a gente fala aqui no Brasil, que tem atletas que são mais brincalhões, espontâneos. Paulo tem uma retidão assim na sua conduta, no seu posicionamento, mas a gente nota no dia a dia que ele está confortável com os companheiros. Então ele conversa normalmente com todos o respeitam muito, gostam dele e ele está muito bem entrosado assim nesse sentido. Mas é um cara profissional ao extremo, vai para o campo de treinamento todos os dias, respeita as hierarquias, respeita as decisões do treinador, respeita as hierarquias, que é uma situação importante, e respeita o grupo. Tem falado muito dessa relação dele com o grupo do Internacional, com o grupo de jogadores, que o recebeu muito bem, isso também é importante. E ele no día a día muito calmo, muito tranquilo, mas muito profissional. ¿Te sorprendió que vuelva con tanta fuerza tan rápido, que muy rápidamente marque goles, que se adapte después de un tiempo de para? ¿Te sorprendió a ti también? Não. Me surpreenderia se nós tivéssemos trazido um jogador para cá, na qual fosse uma aposta,
ou fosse um jogador que não tivesse o nível que Paulo tem. Para mim, o que Paulo está fazendo está dentro de uma normalidade do que ele fez em outros clubes pela qualidade que ele tem. Claro que pela parada, pelo tempo, mas nós tivemos 2 meses para trabalhar com o atleta, com o Paulo, antes de ele estrear. Então ele trabalhou o dia a dia, fazendo todos os treinamentos, participando das situações táticas, trabalhando o conjunto como é a minha maneira de trabalhar. Trabalho todos os jogadores, a mesma metodologia, a mesma participação tática, e mesmo o Paulo não participando dos jogos, mas ele participava dos movimentos táticos, ele participava dos treinamentos táticos. Então, isso tudo facilitou esses 2 meses de trabalho para que ele também voltasse numa performance desse nível, né? Mas a qualidade dele é que, qualidade também, o querer dele também, isso faz muita diferença. ¿Cuál es la mejor manera, si es que hay una, de explotar las cualidades de Paolo? Jugando con él solamente arriba, jugando con un segundo delantero acompañándolo, con un número 10 detrás que podría ser Farfán en la selección, jugando mucho por fuera. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de explotar sus cualidades? Isso é uma visão bem pessoal, né? Minha como treinador. Eu não visualizo o Paulo jogando lá nos corredores, né? Eu visualizo o Paulo sendo um jogador central. E aí, sendo esse jogador central, ele tanto poderia jogar com mais um delanteiro, com mais um atacante, para que os dois pudessem ter liberdade de movimentação e criar essa dificuldade para o setor defensivo dos adversários para jogar entre linhas, porque ele tem essa capacidade técnica e de jogo curto e de tabela e de infiltração, e como ele joga como o último homem de ataque, a referência do ataque, aí pode ser com um meio-campista mais armador, mais técnico, como também pode ser com outro delanteiro que faça essa função de saída, de movimentação um pouco maior que a dele e ele fique na referência. Então essa faixa central do campo é que eu visualizo ele, independente de qual característica do seu companheiro está. Do lado, né? Para fazer essa dupla com ele. Hablando de visualizar, ¿ya visualizaste tal vez a un Inter campeón del torneo local del Brasileirao 40 años después, por ejemplo, con Paolo de goleador? ¿Lo has visualizado? ¿Lo has soñado? Sim, eu sonho os sonhos maiores. Quem sonha pequeno, conquista pequeno. Nós estamos num clube gigante do Brasil, que tem uma história de conquistas, né? E quem trabalha aqui, profissionais que trabalham aqui, precisam estar preparados para isso e sonhar dessa maneira. Mas o sonhar significa acordar todos os dias e vir para cá trabalhar muito duro, muito forte, para que nos jogos a gente possa ganhar os jogos, passar as fases dos campeonatos. Ano passado fomos terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, um dos mais difíceis do mundo, né? Pela disputa que tem, muito acirrada entre 8, 10 equipes, que tem a capacidade e a possibilidade de conquistar o título. Então é um campeonato muito difícil. Mas nós estamos classificados na Libertadores, nas oitavas, estamos classificados nas quartas finais da Copa do Brasil. Então é aproveitar esse bom momento que a gente está, para que a gente possa conquistar juntos, né, um título e possa oferecer aos nossos torcedores, para que a gente possa fechar um ano aí feliz. Como persona, en cuanto a sus características y a su vínculo con el hincha, ¿cómo así Paolo logró ser muy querido por la gente de Corinthians en Sao Paulo, por la gente de Flamengo en Río y en otra zona muy futbolera, también querido rápidamente aquí en Porto Alegre? ¿Qué característica humana crees tú que lo ha acercado tan fácilmente con la gente? ¿O son los goles simplemente? Não, eu penso que ele você não tem como separar o ser humano do jogador. Se você faz gol dentro do campo, mas fora do campo você tem um comportamento fora de um padrão ou fora ou que passe de uma situação de anormalidade, certamente você vai ter as suas divergências e, dependendo das situações fora do campo, maiores ou menores. Então, Paulo aqui, pelo menos até agora, e nos clubes onde passou aqui no Brasil, no Corinthians e Flamengo, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que são 2 grandes cidades do Brasil, sempre teve uma conduta pessoal muito reta, muito profissional, sem nenhum tipo de situação. E aí, dentro do campo, ele faz a diferença, faz os gols. Então, isso tudo só gera o quê? Situações positivas, tanto fora quanto dentro. Então, claro que daí você dentro de campo, fazendo esse tipo de partidas e gols, você tem uma retidão na sua vida, na sua conduta pessoal,
certamente a idolatria, a paixão, o respeito é sempre maior. La última, y con esta concluimos y te agradecemos mucho por tu tiempo. ¿Cómo ves a Brasil en esta Copa América? ¿Qué esperas de Brasil? ¿Y cuánto crees que puede afectar la salida de Neymar más allá del último 7-0, ¿no? Que evidentemente ahí no se le extrañó, pero si sientes que se le puede extrañar mucho a Neymar en este Brasil. Primeiro que Neymar é um excepcional jogador. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Neymar na seleção olímpica, onde fomos campeões olímpicos. E eu respeito muito, conheço ele pessoalmente, a sua índole. Está passando por um momento difícil. E eu penso que essa saída dele da Copa América também é uma oportunidade para a seleção oportunizar outro jogador, outro atleta. Porque na Copa do Mundo nós tivemos a perda do Neymar e ela foi ali sem ter muito tempo para visualizar uma outra possibilidade ou uma substituição. Então também serve de oportunidade esses momentos. Eu acho que a seleção é uma seleção muito forte, de qualidade. O Tite está fazendo um grande trabalho. Ela é uma das favoritas a conquistar o título. Claro que sempre tem o apoio no Brasil, né? Tem a força do torcedor brasileiro também, mas tem a pressão de ganhar, de vencer, de conquistar o título. Mas eu acho que a seleção está muito bem preparada, com jogadores experientes, né? Jogadores muito tarimbados e preparados para esse momento, e eu acho que ela vai fazer uma grande Copa América. Te agradezco por tu tiempo, muchísimas gracias además por la apertura para responder todas nuestras preguntas. Te ha visto todo el Perú. Muito obrigado e prometo a todos vocês que numa próxima oportunidade eu vou estar hablando espanhol um pouquinho melhor. Chao a todos. Muchas gracias, de verdad que muy gentil Odair Hellman, que nos ha prestado bastantes minutos.